E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje um assunto bem bacana que eu sei que vocês já sabem, aqui está no título, na legenda e tudo mais, mas claro, eu sou o Guedes e esse aqui é o canal da Witch Oficial. Sempre, né? Tem que pedir, segue, curte, se inscreve aí no nosso canal e claro, toca lá na sineta que sempre que tiver vídeos novos você vai ser notificado. E olha só, isso ajuda demais. Então dá essa força aí, não custa nada, não vai cair o seu dedo. E ó, se você tiver um negócio aí de dislike também, não gostar do vídeo, dá o dislike também, tem problema nenhum. Deixa seu comentário aqui criticando, críticas e sugestões são extremamente bem-vindas, tá ok? Então olha só, não vou me prolongar muito não, vamos direto pro conteúdo que hoje a gente vai falar sobre alguns pontos bem legais, no caso são 7, tá ok? Bora lá! E é isso! Então vamos lá, quais são os 7 princípios da ISO 9000? Hoje com o layout e a arte toda aí do The Office, sabe que muito bem aí se você acompanha o canal e também acompanha a Witch já há um tempo, a gente utiliza muita coisa aqui da série The Office e todo o nosso sistema lá, o Witch System, tá todo baseado no exemplo, né, de como se a empresa lá de The Office, a Dunder Mifflin, utilizasse o nosso software para fazer gestão. Então todos os treinamentos, exemplos que a gente dá é todo baseado ali na série, é muito legal. Depois assiste outros vídeos ou claro, solicita uma apresentação aí do sistema para a gente poder conversar. Então vamos lá, ó. Aqui no conteúdo é o seguinte: quais são os 7 princípios da ISO 9000? Eu tenho certeza que você já visualizou essa mesma pesquisa em alguns vídeos aí, mas eu tenho certeza que nenhum vídeo mandou a real para você tão direto, de uma maneira tão informal ali, clara, para você entender. Então, cada um dos pontos que a gente vai passar aqui, além de falar logicamente um pouco do conteúdo, eu vou dar uma clareada para você, explicando alguns pontos e, claro, exemplos e tudo mais. Então, fica nessa cadeirinha aí, fica nesse vídeo até o final, que esse conteúdo é extremamente relevante aí para o seu aprendizado, tá ok? Então, vamos lá! Primeiro ponto aqui, seguinte: foco no cliente, atender as necessidades do cliente, dos clientes, né, e buscar superar expectativas. Qual que é o ponto aqui? Sendo um princípio, pense o seguinte: quando eu pergunto para você quais são os seus princípios, você já para e se autoanalisa. Quais são meus princípios? Princípios, geralmente, pessoal, são coisas que você não negocia. Em nenhuma situação você vai trocar princípios ou vai reduzir ou elevar. Você vai ter aquilo ali de maneira sólida na sua percepção de mundo, no seu contexto de vida e tudo mais. Então, quando a gente fala de princípios da qualidade, é como se a gente estivesse dizendo ali, ó, dentro desses 7, isso a gente pode considerar que é qualidade. E pense em qualidade, tem um outro vídeo no canal também que a gente fala sobre o que é qualidade, que tá muito bacana. Se você pesquisar aí o que é qualidade, vai encontrar um vídeo antigo que eu tenho lá também falando do que é qualidade. Mas pense que qualidade é uma fórmula, como se fosse uma fórmula de matemática, que você pode dizer que é o seguinte, ó, é expectativa somada a atendimento. Se eu tenho uma expectativa e essa expectativa é atendida, isso é qualidade. Então, quando a gente fala tudo sobre qualidade, essa ideia de qualidade, tem muito a ver com essa expectativa e atendimento. E aqui, como eu falei de superar a expectativa, é algo que é feito que está além do que eu esperava, fez muito mais. Então, esse princípio de foco no cliente é exatamente isso. Eu vou ver o que o cliente precisa, como ele precisa, e eu vou fazer de tudo para atender. E quem sabe até superar essas expectativas. Esse é um princípio da qualidade. Clareou? Então, se a empresa trabalha com princípios da qualidade, esse aqui tem que ser o foco de todo mundo que está envolvido naquele processo, seja na produção de um produto ou seja também, claro, na entrega de um serviço, na prestação de um serviço, seja lá o que for, tá ok? Princípio extremamente relevante, você vai encontrar ele em diversas normas de gestão, como o caso da mãe de todas as normas, a ISO 9001. Então vamos lá, o Michael Scott aí com a carinha dele aí já, ó, tem, beleza? Vamos lá.
Segundo, liderança. Estabelecer propósito, direção e um ambiente que envolva as pessoas no alcance desses objetivos. Quais objetivos? Os objetivos da empresa, os objetivos de produção, os objetivos do próprio cliente, os objetivos das partes interessadas, os objetivos dos colaboradores. Pensa que a liderança, ela é um princípio onde ela vai ser a conexão entre a ideia e o processo que precisa ser feito. E trazendo a ideia desses dois pontos que se conectam, o que fica é exatamente o resultado. Então, se a gente tem uma liderança que, por princípio, vai estabelecer esse propósito da direção, do ambiente, de envolver as pessoas para alcançar esse objetivo, seja ele qual for, esse é um princípio da qualidade. Esse é um princípio relevante para a empresa. Ter pessoas que vão estar engajadas em liderar, em ser responsáveis por essa conexão. Ficou claro? Muito bom, né? Isso aqui é maravilhoso. Se você tem uma empresa e trabalhar com esses 7 princípios e ter eles ali como foco, é muito difícil as coisas darem errado. 3. Engajamento das pessoas. Valorizar, desenvolver e envolver as pessoas para aumentar a competência e o desempenho da organização. Pô, cara, se a gente for colocar aqui de maneira direta, só isso aqui já tem milhares de coisas que eu posso fazer. Porque engajar pessoas, colocar todo mundo com um foco claro, um objetivo que possa ser alcançado e deixar que ela tenha energia para correr atrás disso aí, é uma dificuldade muito grande de empresas no mundo inteiro. Então, se a gente tem ali um princípio onde a gente vai valorizar essas pessoas, vai desenvolver essas pessoas, vai envolvê-las, né, em tudo que tem ali para necessidades de processo e tudo mais, para que a gente possa aumentar a competência, o conhecimento e, claro, o desempenho dela em vários aspectos, isso vai favorecer qualquer organização. Você discorda? Não tem como discordar. Então, esse ponto de engajamento das pessoas é algo extremamente importante e, claro, é um dos princípios que nós temos aqui, ok? Abordagem por processo. Gerenciar as atividades como processos interrelacionados para obter resultados consistentes e eficazes. Pense o seguinte, indiferente das empresas, todas as empresas possuem processos. Tem o atendimento ao cliente, tem a área de vendas, tem o marketing, tem o setor financeiro, tem a direção, tem a produção. Cada empresa vai ter departamentos, processos, onde ela interage, né? Entrega de serviço, contato com o cliente, enfim, vai ter diversos processos. Então, quando a gente fala que um dos princípios é essa abordagem por processo, é quando eu avalio todos esses processos dentro da empresa e foco na visão deles sobre as entregas, entradas, saídas, processos, conexões e essas interrelações. Como eu faço o meu bem feito para que eu entregue isso para outra pessoa, né, para outro departamento, e ele dê sequência com as informações, com o que precisa fazer, para que tudo esteja conectado e rodando, como a engrenagem de um bom relógio. Esse ponto é um princípio que a gente aborda dentro dos processos para que ele tenha uma estrutura onde ele vai organizar as coisas e cada uma das áreas, ou melhor, processos, vão funcionar dentro da empresa como se fossem células de um grande organismo, no caso, a própria corporação. Então, isso daqui também é algo extremamente importante. Lógico que a gente poderia discorrer em várias questões dentro das partes normativas, né, de como ela visualiza essa inter-relação, essa abordagem por processo, mas aqui é mais para a gente falar dos princípios mesmo de maneira mais direta. Mas esse aqui é o foco, tá ok? E claro, né, reclames do Plim Plim, aquela propagandinha que não pode faltar. Então, já peço para você, vai lá no IT Oficial no Instagram, vai lá também no Instagram do cara da ISO e já segue a gente também, ó. LinkedIn aí, o cara da ISO, Leonardo Guedes lá, segue lá também. Dá essa força e o QR Code, você sempre vai encontrar materiais gratuitos, muito conteúdo bacana para você e, claro, entrar em contato com a gente para conhecer um pouco mais da WIT também, vale muito a pena, beleza? Mas vamos seguir com outros pontos e outros princípios aqui que são realmente bem bacanas para você, tá ok?
Chegamos então no 5, melhoria. Promover a melhoria contínua dos produtos, serviços, processos e do sistema de gestão da qualidade. Então, esse princípio aqui é o seguinte: como eu já falei em outros vídeos, diversos conteúdos no canal, não pense que uma empresa, por trabalhar com todas as coisas certinhas, organizadas, controladas, ela não vai ter problema. Caiu aqui a régua. Deixa assim. Toda empresa vai ter alguns problemas, algumas coisas que ela precisa resolver. Mas quando a gente fala de melhoria, é o quanto a empresa está disposta a melhorar. O quanto a empresa está disposta a fazer alguma coisa para corrigir os problemas, para visualizar outras possibilidades, para ter uma conexão entre como é feito e como poderia ser feito. E quando a gente tem essa visão, a gente almeja um processo de melhoria. Então é claro que, tendo a ideia de promover essa melhoria, a continuidade de se desenvolver, é um princípio extremamente importante. Então pense o seguinte: qualquer empresa que opta por ter esses 7 princípios, ela vai ter como um objetivo estar sempre melhorando continuamente seus processos, seus resultados, as pessoas, os produtos, os serviços, melhorar tudo e todos. Toda essa estrutura, toda essa corporação funcionando com foco em melhorar continuamente. Sacou? Esse é o ponto ali e esse é um dos princípios, beleza? Ó, filhos, que bonitinho aqui com a parte da melhoria. Tomada de decisão baseada em evidências. Aqui a gente colocou o Toby, né? O Toby você sabe, né? Ele sempre tá com essa cara aí de má vontade, mas é um ótimo personagem lá de The Office. Basear decisões na análise de dados e informações confiáveis. É a parte da evidência. Não trabalhar com achismo. Se a gente vai fazer alguma coisa, é importante de saber o porquê, para quê, com base em quê, em qual informação, para que a gente tome uma decisão mais certeira, correto? Então, se a gente tem um contexto de trabalhar com evidências, ao montar um plano estratégico, nós teremos evidências. Ao registrar resultados, teremos evidências. Ao corrigir problemas, teremos evidências. A gente não vai fazer nada porque a gente acha que é o bonitão e o negócio vai dar certo. O quanto mais a gente puder basear as nossas decisões em evidências rastreáveis, tangíveis, conectadas com a realidade, mais claro isso vai ser para que a empresa atinja os objetivos. Então, basear decisões em análise de dados e informações confiáveis é um princípio maravilhoso aí para você ter dentro do seu processo, dentro da sua corporação, dentro da sua empresa. Legal? E o 7, gestão de relacionamento. Por mais que eu tenha colocado aqui o Stanley, que não é uma pessoa que se relaciona muito bem, mas esse é o ponto, né? Gerenciar os relacionamentos com partes interessadas, como fornecedores e parceiros, para gerar valor sustentável. Então pense o seguinte: tanto pessoas internas, partes internas, quanto partes externas, é um princípio você gerenciar esse relacionamento. Porque pense o seguinte, meu amigo e minha amiga: tudo dentro de um processo, tudo dentro de uma empresa pode ser impactado. O governo impacta seu negócio, impacta muito, e nós sabemos as várias formas. Seus colaboradores impactam os negócios, logicamente. O seu produto impacta o negócio, a tecnologia impacta o negócio. O seu cliente impacta o negócio, seus fornecedores impactam o negócio. Tudo impacta o seu negócio. Quanto mais você tiver uma estrutura de relação, comprei esse produto aqui do meu fornecedor, esse produto aqui vai atender o meu cliente quando eu utilizar para transformar como matéria-prima ou algo do tipo, qual que é a relação que eu tenho com ele? Qual que é o grau de confiança? A mesma coisa dos colaboradores. O pessoal está engajado, o pessoal vê a minha empresa como um lugar para trabalhar e manter o desempenho, ou até mesmo um lugar para estar aqui no futuro, para que eu possa confiar nesse colaborador e desenvolvê-lo aqui, para ele poder continuar o trabalho dele ou coisa do tipo. Então toda a estrutura na vida humana e dos negócios é feito por relacionamento. Então um bom princípio é a gente avaliar os nossos relacionamentos e, lógico, dedicar um certo tempo para melhorá-los, vamos dizer assim, né? Trabalhar de uma forma que a gente consiga
ter um relacionamento mais saudável com tudo que envolve, tanto partes internas quanto partes internas. Então esse todo, esse contexto geral de relação é algo muito importante. E claro, é um dos princípios aqui para você se atentar, beleza? Ficou claro para você? Alguma dúvida? Então isso até na sua vida pessoal, viu? Melhore sua conexão, melhore seu networking, liga para aquele amigo que já faz um tempo que você não fala, troque figurinhas, interações com diversas pessoas. Eu sei que na correria isso é meio difícil, falo por mim também, mas é um ponto que a gente sempre está se preocupando ali em observar e ter um foco quanto a essa gestão de relacionamento, tá ok? É isso. E para fechar, não poderia de deixar aqui você sem a conexão do nosso software, o It System, uma ferramenta completa para você fazer gestão de alto nível, e todos esses princípios já atende o nosso software lá. Você consegue trabalhar todos esses princípios, melhoria, relacionamento e tudo mais dentro do nosso sistema. São mais de 30 módulos sem custo de usuário e sem custo por módulo. A plataforma é totalmente intuitiva e vai te atender nas diversas certificações que você tiver, principalmente as principais ali, a 9, a 14 e a 45. Dá uma olhada aqui, ó, na quantidade de módulos que o nosso sistema possui. Eu posso fazer um desafio para você. Dá uma pesquisada aí no mercado, nos concorrentes, e visualiza lá quantos módulos eles têm. Eu entrego muito mais que o dobro, o triplo de módulos aí que vários sistemas têm aí. São mais de 30 módulos. Se a gente contar nas aplicações, meu amigo, vai dar mais de 300 aplicações. Você pode fazer tudo, desde controlar fornecedores, gerir clientes, planejamento estratégico e também gestão de pessoas aqui dentro do sistema. E olha só, como eu disse, sem custo por módulo, tudo isso está incluso no pacote, o sistema completo para você e sem custo por usuário. A ferramenta realmente vai te ajudar. E claro, deixo aqui também para o final mais um convite para você seguir a gente lá nas redes sociais. O Cara da ISO, YouTube Oficial, e no QR Code sempre tem material bacana para você, tá ok? É isso, pessoal. Então, meu muito obrigado. Eu sou o Guedes. No vídeo de hoje é só isso aí. Fique na paz e até mais. Valeu, tchau, tchau. Até breve. Fui!